Olá, boa noite! Seja muito bem-vinda à jornada Hábitos de Sucesso. Hoje é o primeiro dia do nosso evento e para quem não me conhece, meu nome é Débora Meireles e eu vou apresentar a jornada Hábitos de Sucesso. Nesse primeiro dia nós vamos falar exclusivamente de hábitos. Como adquirir novos hábitos, como eliminar hábitos nocivos e o que fazer para continuar consolidando os hábitos na nossa rotina. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Comenta aqui no chat para eu saber se tá tudo bacana, se tá tudo bem com esse vídeo. Se eu estiver olhando aqui pro lado, que a minha colinha tá aqui, o meu computador com algumas anotações. Então, vamos embora. Vamos começar a nossa primeira aula. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos. O primeiro tópico é a introdução e a minha trajetória, como eu cheguei aqui no marketing digital, como eu comecei a trabalhar com produtividade, falando sobre hábitos, sobre rotina, enfim. Nós vamos falar também a introdução e a origem dos hábitos, como que os hábitos surgiram na sociedade. Vamos falar sobre hábitos que fazemos no automático, muitos hábitos que a gente nem imaginava, a gente faz sem nem ver. Vamos falar sobre hábitos nocivos e que queremos eliminar da nossa rotina, do nosso dia a dia, que queremos modificar e que nos incomodam. Vamos falar sobre como adquirir novos hábitos e como consolidá-los na nossa rotina. E por último, teremos a tarefa do dia e a finalização. Eu gosto sempre de dar uma tarefa que é a mão na massa mesmo, é colocar em prática tudo aquilo que foi colocado em teoria, porque muitas vezes a gente não sabe como aplicar determinado conteúdo. Antes de começar mesmo de fato com o conteúdo, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e muito empolgada que você topou participar da jornada Hábitos de Sucesso. É um prazer imenso estar aqui compartilhando o meu conhecimento e tudo que eu aprendi ao longo desses anos, trabalhando com a internet, enfim. Então, chega de enrolação, vamos logo começar com o conteúdo. Bom, quem é Débora Meireles e como que eu cheguei aqui? Bom, a Jornada Hábitos de Sucesso foi um evento que eu criei e desenvolvi integralmente, pensando em ajudar pessoas que querem adquirir novos hábitos, que querem mudar, transformar a vida e ter realmente a vida dos sonhos, ter tudo aquilo que deseja. Mas como foi que eu cheguei até aqui? Bom, desde criança eu sempre gostei de planejamento, sempre gostei de criar planos e metas, sempre fazia um cronograma de todas as viagens. Eu sempre gostei muito disso, mesmo sem entender como eu poderia usar isso no futuro ou para que eu estava fazendo aquilo. Mas eu sempre gostei muito. Bom, ao longo dos anos foram se passando e aí eu cursei pedagogia na universidade, trabalhei em algumas escolas, mas aí depois de um tempo eu percebi que eu não queria essa profissão, não queria seguir carreira. Fui aprovada num concurso público e eu desisti, não fui, não assumi o cargo era como pedagoga, mas eu já estava determinada que eu não queria seguir carreira, eu não queria seguir a pedagogia, que eu já tinha começado a estudar um pouco sobre marketing, já estava apaixonada pelo mercado e eu resolvi ir fundo no que eu estava estudando, no que eu estava amando fazer. E aí eu larguei a faculdade, terminei a faculdade, mas larguei o curso, larguei a profissão e larguei o concurso público também, que eu não assumi. Muita gente na época, inclusive, achou que isso era uma loucura, que isso era
uma doideira da minha cabeça, mas eu fui com todo o meu coração aberto para trabalhar com marketing digital, com produtividade, com hábitos, que era uma coisa que eu sempre gostei. Eu só não entendia como que eu poderia ter uma profissão nisso. Vamos à introdução e como surgiram os hábitos. Como os hábitos surgiram? Bom, os homens das cavernas, desde muito tempo, eles já tinham hábitos. Os homens das cavernas já tinham lá seus costumes. Eles já tinham hábitos e já tinham costumes. Que nada mais é do que fazer a mesma coisa todos os dias, ter aquilo na rotina. Mas depois disso, vários anos depois disso, durante a época da colonização, houve muita influência de vários povos aqui na cultura brasileira. Então, vieram povos da África, os nativos aqui, indígenas. Houve uma miscigenação muito grande no período da colonização. E houve essa mistura na construção da nossa cultura. Gente, não repara a minha letra, que ela tá ficando até um pouco feia, mas é porque eu tô escrevendo rápido. Pra essa aula não ficar muito longa e eu não tomar muito tempo de vocês. Mas por que eu trouxe essas informações aqui para vocês? Para a gente poder entender e começar a falar sobre criar novos hábitos, a gente precisa entender como que eles surgiram, como que eles chegaram até a gente, até os dias atuais. E aí, gente? E aí, gente, os hábitos e os costumes foram se diversificando à medida que o país foi se regionalizando. Por ser um país de grande extensão, cada cantinho do país tem um hábito, tem um costume diferente, como por exemplo, todo mundo já ouviu falar que São Paulo é a cidade que nunca dorme. Belo Horizonte é a cidade boêmia. Eita.
João Pessoa é a cidade que o sol nasce primeiro. E Curitiba é a cidade conhecida como a cidade modelo. Todas essas questões que foram colocadas aqui são exemplos de hábitos e costumes que um povo tem em um local. São Paulo é a cidade que nunca dorme porque os comerciantes, o comércio local está sempre aberto, 24 horas por dia. Em Belo Horizonte, a cidade da boemia, porque você pode ir no Mercado Central 9 horas da manhã, que tem um pessoal tomando uma cerveja lá. João Pessoa, a cidade que o sol nasce primeiro, porque por fazer o sol nascer bem cedinho, às vezes 5 horas da manhã já tem o sol, enquanto aqui é só depois de 7 horas da manhã. E Curitiba, a cidade modelo, porque as pessoas lá se preocupam com a urbanização e com a sustentabilidade. Agora, se essas características são verídicas ou não, não estou aqui para falar. Só posso falar de Belo Horizonte porque eu moro aqui e sei como que funciona, sei que é verdade. Tudo isso se refere a hábitos e costumes que na maioria das vezes a gente aprende ou com nossos pais, ou com a nossa família, com quem nos cria, com as pessoas que estão ao nosso redor e com o meio que a gente vive. O bairro tem aquele costume, uma cidade tem um costume. Por exemplo, toda família tem aquela pessoa rebelde, aquela pessoa que foge à regra, aquela pessoa que quer ser diferente. Ela tem uns hábitos e costumes diferentes daquele povo, das pessoas daquele local, daquele meio. Quando ela não quer seguir os hábitos e costumes daquele meio, ela é a pessoa diferente, a pessoa rebelde. Então, só para recapitular aqui o que a gente já viu hoje. Hábitos é aquela ação que se repete. Pode ser também uma maneira de se comportar. Os costumes de um povo. Falamos também da origem, como os hábitos surgiram, que os homens das cavernas já praticavam, já tinham hábitos. Na época da colonização houve a miscigenação, houve a mistura dos hábitos de diversos povos. E hábitos do latim
Hábitos. Eu não sei se está dando para entender, para vocês entenderem minha letra aqui, mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o slide que eu utilizei aqui nessa aula para vocês. Comentem aqui embaixo no chat para eu saber se vocês querem o material dessa aula. Então, já vamos continuar. Você está pronto? Bom, sobre novos hábitos e hábitos que fazemos no automático. Bom, quais seriam novos hábitos? Pensem comigo, qual novo hábito seria um hábito que você queira implementar na sua vida, que você não tenha? Pode ser, por exemplo, atividade física. Às vezes você tem um interesse em praticar atividade física, você acha que está muito sedentário e que precisa se movimentar, em questão de saúde mesmo. Pode ser também querer se alimentar melhor. Pode ser criar o hábito de ler. Minha letra tá ficando uma maravilha. Agora falando sobre hábitos que fazemos no automático. Todo mundo tem hábito que faz no automático e muitas vezes não percebe que está fazendo aquilo no automático. Por exemplo, quando a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e olhar as mensagens do WhatsApp, por exemplo. Isso é um hábito que a gente faz no automático, a gente nem pensou se a gente faria aquilo ou por que faria aquilo. É um hábito já consolidado que a gente faz no automático. Aí a gente levanta e vai tomar um banho, depois vai tomar um café da manhã para sair para trabalhar. Todos esses itens são hábitos que fazemos no automático. A gente não fica pensando se vai fazer ou por que vai fazer. Um hábito novo, a gente sempre fica pensando se vai fazer ou por que vai fazer. E às vezes a gente até arruma motivo para não fazer, que a gente fica enrolando e procrastinando para fazer. Então, os hábitos automáticos. Acordar no mesmo horário. Nossa Senhora, que letra! Arrumar a cama. Eu mesma arrumo a cama todos os dias e nem percebo. É uma das primeiras coisas que eu faço no dia. E tomar banho, né, gente? Tem os cascões aí da vida que ficam fugindo do banho, mas tomar banho é um hábito, assim, que eu espero que todo mundo tome pelo menos um por dia.
Agora vamos falar sobre os hábitos nocivos. Hábitos nocivos. Qual hábito você imagina que seja um hábito nocivo e que prejudique a sua rotina, o seu dia a dia? Comentem aí no chat para mim quais são os hábitos nocivos. Eita. Quando a gente fala de hábitos nocivos, sempre tem aquele hábito que a gente quer eliminar da nossa rotina, que a gente não gosta e que a gente acha que só prejudica o nosso desenvolvimento, o nosso dia a dia. Quais são esses hábitos? Pode ser, por exemplo, almoçar, fast food todo dia. Todo dia, sim, né? Com muita frequência. Pode ser também não se atualizar, aquela pessoa que não procura estudar e aprender coisas novas na área de trabalho, ou seja, para desenvolvimento pessoal mesmo. Outro hábito nocivo também que é muito comum é não dormir bem, a quantidade. Não dormir bem a quantidade de horas necessárias para um descanso reparador e rejuvenescedor. Isso é um hábito, sim, muito comum. E não praticar atividade física. Todos esses são hábitos nocivos que a gente quer eliminar da nossa rotina, mas muitas vezes a gente não consegue. Claro que tem pessoas também que têm esses hábitos e para elas está tudo bem, não tem problema, não se importam em ter esses hábitos na vida delas. Isso aqui é sobre quem se importa e quer eliminar esses hábitos. Bom, a mudança de hábitos ela deve ser de forma leve. A mudança de hábitos ela deve acontecer de forma leve e sem pressão. Não adianta também querer modificar todos os hábitos de uma vez só. Isso só vai fazer a pessoa se sentir frustrada e cansada por desistir depois de tentar a primeira semana. Quem nunca tentou, por exemplo, fazer uma nova dieta ou começar a treinar todos os dias na academia e de repente cansou disso e parou com 2 semanas? Ou então a clássico hábito de pagar a mensalidade da academia e ir uma semana e não ir mais. Eu mesma já fiz isso algumas vezes, não vou mentir. Paguei mensalidade de academia, falei, não, agora vai, vou conseguir implementar esse hábito na minha rotina, vou fazer academia, paguei e tudo mais. Fui 2 semanas e parei.
Então a gente tem que ir começando aos poucos. Todas as vezes que eu falhei foi porque eu queria ir todos os dias, pagava para ir todos os dias, mas não deu certo. Nós devemos respeitar o processo também, entender que quando a gente cria um novo hábito, é um processo, é aos poucos e que recaídas vão acontecer e é totalmente normal. Nada de entrar em neura e já desistir porque houve um tropeço no meio do caminho. E na prática também, no dia a dia, a gente deve ter sempre um planner, um post-it, uma agenda, alguma coisa para a gente ter o controle dos nossos hábitos, para a gente ver o que a gente está conseguindo, o que a gente não está conseguindo, como a gente pode melhorar e ir acompanhando, tendo controle dos nossos hábitos. E perceber também que cada pessoa é única. O que funciona para mim pode não funcionar para você, como pode não funcionar para outra pessoa. O segredo é ir adaptando, vendo e testando, vendo o que funciona para você e na sua rotina. Bom, estamos chegando ao final dessa aula, mas ainda não saia. Tem mais um pouquinho. O que vimos hoje? A introdução e a minha trajetória, como eu cheguei até aqui. Introdução e origem dos hábitos, como os hábitos surgiram. Hábitos que fazemos no automático, muitas vezes sem nem perceber. Hábitos nocivos e que queremos eliminar da nossa rotina, do nosso dia a dia. E como adquirir novos hábitos. Agora vamos para a parte prática, vamos fazer uma atividade e eu espero muito que vocês façam e gostem de fazer essa atividade. Ela é super simples, eu vou disponibilizar o template aqui na descrição do vídeo, um template do Canva que é só vocês baixarem e colocarem algumas imagens e alguns escritos. Bom, é o seguinte. Vocês vão colocar, primeiro, 3 hábitos que vocês gostariam de implementar na rotina de vocês. 3 hábitos novos. Pode ser praticar atividade física, seja se alimentar melhor, criar o hábito de ler. Vocês vão colocar hábito 1, hábito 2 e hábito 3. E vocês vão colocar também 3 hábitos que vocês já têm na rotina de vocês, que vocês gostam e sentem orgulho disso. Porque muitas vezes a gente fica pensando só no hábito que a gente quer ter, fica só pensando que vive fracassando para criar novos hábitos e não para pensar que a gente já tem alguns e que a gente gosta desses hábitos. Muitas vezes a gente sente orgulho de ter aquele hábito. E pode ser coisa simples. Pode ser. Ai, deixa eu dar uma respirada. Deixa eu dar uma desacelerada aqui, porque eu acho que tô correndo muito. Bom, voltando, você vai colocar 3 hábitos que você gosta e sente orgulho. Pode ser hábitos simples, como por exemplo, ter um tempo de qualidade com a família aos finais de semana. Hábitos simples, como por exemplo, passear com o cachorro 2 vezes por semana. Não importa o tamanho do hábito, não precisa ser uma coisa assim extraordinária. E aí vocês vão listar esses 3 hábitos, os que vocês querem e os que vocês já têm. Vão me marcar, colocar lá nos stories no Instagram. Vão me marcar @Débora Meirelles, no lugar do O é um 0. E vão colocar a hashtag Jornada de Sucesso. E vão colocar a hashtag Jornada Hábitos de Sucesso. Para eu poder ver, acompanhar os hábitos de vocês e
compartilhar lá nos meus stories. Eu vou repostar todo mundo que postar nos stories e me marcar. Bom, o que teremos na aula de amanhã? Amanhã nós faremos uma introdução ao marketing digital. Falaremos de produtividade para Instagram e redes sociais. Iniciando novos projetos. Todo mundo tem um projeto que quer implementar e não sabe como, né? Vamos falar sobre gerenciamento de tempo. Vamos fazer uma atividade e um encerramento também. E por último, a apresentação da consultoria plantar. Ainda não vou dar muitos spoilers sobre esse último tópico, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. A frase de hoje, que é uma frase que eu mesma escrevi, perceba o que faz o seu coração vibrar, tornando a sua vida mais produtiva e mais leve. Muito obrigada por ter me assistido, por ter ficado até aqui assistindo essa aula. Eu estou muito feliz que você tomou iniciativa e quis participar da jornada Hábitos de Sucesso. É um prazer imenso estar aqui compartilhando o meu conhecimento e eu espero vocês amanhã nesse mesmo horário aqui no YouTube também. Tchau, gente. Até amanhã. Boa noite.